Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão vendo a gente. Nós estamos aqui hoje rodando o Brasil dentro do Divã. É isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Denis Santini, eu sou o CEO da Community e eu tô aqui mais uma vez para um episódio especial do Divã com o Franqueado. O Divã com o Franqueado, como eu espero vocês já sabem, é o primeiro podcast sobre rodas do Brasil. Isso mesmo, ele é uma van que foi adaptada para um podcast. E o trocadilho infame é para realmente a gente colocar o franqueado num divã e a gente poder trocar histórias, falar sobre ideias, falar sobre iniciativas que vão ajudar você que está vendo a gente, você franqueado, a se inspirar para ter mais opções e mais ideias para tocar o seu dia a dia. E hoje não seria diferente. A van foi rodar o Brasil e a gente saiu de São Paulo e veio parar em Porto de Galinhas, em Pernambuco. A gente invadiu o encontro de orientadoras do Kumon, aqui em Recife, aqui em Recife, em Porto de Galinhas, e a gente vai ter uma série de bate-papos com franqueadas orientadoras incríveis dessa marca que eu sou suspeito, que eu sou fã. Eu tenho um filho que faz Kumon e eu vou conversar com algumas das orientadoras que fazem a diferença aqui no dia a dia. E gente, esse de hoje vai ser especial, porque tem muita história para contar. Eu tô aqui de frente, quase de frente com a Gabi, né? Mas não, eu tô de frente com a Itsui e com a tia Cida, é isso, né? Se eu errar o nome, já me perdoa, mas eu prometo que eu vou tomar bastante cuidado, tá? E nós vamos falar um pouco de uma jornada de mais de 30 anos de Kumon. Mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu contar quem é a tia Cida e quem é a Itsui, eu vou pedir para vocês falarem quem são vocês que estão aqui e muito bem-vindas por estar aqui com a gente e poder compartilhar histórias com quem nos assiste, com quem nos ouve. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está assistindo a gente. Quem quer começar? Pode começar, sim. Ixi, eu vou começar então. Itsui, bom dia. Me conte quem é a senhora e como começou a sua jornada com o Kumon. Bom dia. É um prazer muito grande estar compartilhando a minha experiência no Kumon com vocês, né? E a minha história é bem remota, né? Porque, bom, partiu de um sonho que eu tinha de trabalhar com as crianças e esse sonho se tornou realidade e estou há quase 40 anos trabalhando com o método Kumon. Quase 40 anos? É, eu fiz esse ano 39 anos. E trabalhando com o método e ajudando muitas crianças, muitos pais na realidade, né, também, né? Muitos pais, muitas crianças que, nossa, é um sonho assim, que no início realmente era um sonho muito grande. Achei que tudo ia ser fantástico, maravilhoso, mas no percurso muitas coisas foram acontecendo, né? Eu falei, nossa, será que é isso mesmo que eu vou conseguir fazer? Trabalhando por esse método fantástico, né? E tive minhas dificuldades, momentos de muita indecisão também, né? Mas pelo apoio, pela orientação, por tudo que o Kumon nos proporciona, eu continuei e sempre tentando, né? E foram passando os anos, as crianças se transformaram, né? As famílias muito felizes e, logicamente, a minha transformação também foi grande como pessoa e podendo assim ajudar muitas pessoas. Nossa, eu tenho bastante. Eu já comecei a pensar outras perguntas que eu vou fazer. A gente sempre monta um roteiro, viu, tia Cida? Tia Cida, né? Como é seu nome inteiro? Ixi, é grande. Maria Aparecida Sumiko Yamamoto Ishikawa. Ah, vamos de tia Cida, assim eu não vou errar. Bom, nós vamos falar bastante sobre, porque 40 anos tem bastante coisa para contar. Mas quem é então a tia Cida? Bem, bem-vinda. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com você, né? Assim, minha história é um pouquinho longa, porque eu sou paulista. A gente tem bastante tempo. Eu sou paulista, né? E meu marido foi convidado a montar uma fábrica lá em Fortaleza. Só que eu já conheci o Kumon pelos meus sobrinhos em São Paulo. Aí me mudei para lá com 2 filhas. E eu era uma profissional, eu era contadora de uma empresa, né? Aí fui para lá, fui ser dona de casa. E para quem trabalha é muito difícil ficar só para o lar, né? Aí procurei muitas opções. Pintura em vidro, pintura em tecido, fiz flores, fiz feirinha de flores, fiz muita coisa.
Mas no fundo, quando eu voltava para São Paulo, eu ficava olhando meus sobrinhos fazer o Kumon e falava assim, meu Deus, minhas filhas estão perdendo isso. Olha, então você Né? viu muito mais como mãe do que efetivamente como um Sim, negócio primeiro. Sim, Tá. para mim sempre foi primeiro ajudar, né, o desenvolvimento das crianças. E assim, como uma vez por ano eu vinha para São Paulo, eu ia para São Paulo e sempre chegava na data errada, sabe? Demorei 3 anos para conseguir ser franqueada do Kumon. Foi Olha. persistência minha, porque era um sonho que eu desejava para minhas filhas. E como é que surgiu? Como é que apareceu o Kumon na sua vida? Você viu um anúncio, alguém te falou? Como é que foi Não, isso? porque em São Paulo já é muito difundido há anos, né? Isso aí tem 40 anos, né? E Então, você tem quanto tempo de Kumon? Vou fazer 33. Você 32 fala como se fosse ontem, né? As duas. Mas assim, sabe? Então eu vinha para São Paulo e vinha meus sobrinhos fazerem. E aí eu falei, e eu conheci exatamente por isso, porque muitas vezes eu ia buscá-los, né, no Kumon, né? Ou levar. E aquilo ficava um pouquinho encantador. Mas na verdade eu conheci o Kumon através do meu marido. Meu marido era contador de uma empresa onde o Kumon fazia contabilidade. Ó, então aí foi juntando as duas coisas, ou seja... Aí quando eu namorava ele, ele falava assim, olha, vou montar uma escolinha para você. Eu falei, Deus o livre, que eu quero cuidar de criança. Não quero não. Aí como fui para Fortaleza, né, dona do lar. Via os seus sobrinhos, via meus que seus filhos podiam e ter via, isso. queria que minhas filhas também tivessem essa oportunidade. E assim comecei. Eu vou fazer a mesma pergunta para as duas. Quer dizer, as duas não eram empreendedoras, né? Não tinham seus negócios, né? E de repente se viram donas de um negócio. Vou começar com a senhora, Itsui. Como é que foi começar a empreender, né? Foi lá, escolheu o Kumon? Como é que foi os começos? Teve muita dificuldade? Já começou tendo bastante aluno? Como é que foi esse início lá atrás? Lá atrás. Então, para realizar... Perguntar para as duas, hein? O meu sonho foi assim, fiquei feliz, né, porque a gente tem que fazer um teste para ser admitida, depois vieram todos aqueles preparos pelo método Kumon, né, então em todo esse preparo foi assim, aos poucos, depois da abertura, né, lógico, tinha que escolher o local, tinha que ter assim, contato com famílias, mas foi tudo muito difícil, né? A gente ter contato com pessoas que se interessassem pelo método Kumon. E as pessoas que nos procuravam eram mais assim, pensando como aula particular, não como método Kumon. Até hoje tem um pouco dessa confusão, né? As pessoas até. procuram, meu filho está com dificuldade na escola, precisa melhorar, isso, ele vem. E aí quando entra, percebe que é diferente. Né? Isso. Então, mas eu queria que ele fosse bem nessa próxima prova, né? Mas a gente, para convencer que o método Kumon não era particular, não eram aulas particulares, foi assim, a gente levou muito tempo para conseguir isso. E hoje já é bem diferente, né? Mas não foi fácil. E também o nosso preparo, né? Não foi tão fácil assim, porque além do preparo pelo método Kumon, a gente teria que estudar muito o material do método Kumon. Então, a gente mesmo estudar o material, resolver todo o material didático, não foi uma fase tão fácil assim. Então, né? além de abrir um negócio, vocês também tinham que mudar a forma de trabalhar, né? Que não era o dia a dia de vocês, né? Porque eu era uma simples dona de casa com 5 filhos pequenos, mas mesmo assim eu queria 5 fazer... filhos não é uma simples dona de casa, né? Já tenho aqui... Mas o fato de ter um anúncio assim, trabalhar 2 tardes, 2 vezes por semana, na própria casa, nossa, foi muito convidativo, né? Foi por isso que eu iniciei o método Kumon, né? E tia Cida, como é que foi essa mudança de empregada, né? Do lar e empregada, e de repente se vê ali fazendo conta, se vê ali buscando clientes, buscando alunos, né? Falando com pais. Como é que foi lá atrás esse início? Bom, para mim foi assim, eu acho que na verdade tudo que eu faço eu encaro assim, vou de corpo e alma, sabe? O que eu desejo, eu vou à luta, né? E eu desejava muito isso para minhas filhas. Então, assim, não é uma tarefa fácil, como a Itsui disse, né?
todo começo é muito desafiador, né? Tem muitas informações e você precisa conseguir assimilar tudo aquilo que propõe, né? Então, não era uma tarefa simples. Minha filha tinha, acho que uns 2 anos e meio. Cheguei lá, ela tinha 10 meses, né? A menor. Mas meu objetivo é que elas fizessem. Então, tinha que dar certo, entendeu? Então, como eu fiz? A divulguei entre amigos, né? E comecei na minha sala de jantar. Começou dentro de casa. Dentro de casa. Aí, no começo, fui ganhando 5 alunos, 11 alunos. Cheguei lá para outubro, 25 alunos no primeiro ano. Olha. Primeiro ano. Mas tudo filhos de amigos paulistas, né? E foi propagando. Só que, naquela época, como tirar dúvida do Kumon tão longe, né? Telefone era uma coisa caríssima, né? Mandava carta, quando a resposta chegava, eu já tinha resolvido, ou o aluno já tinha desistido, né? Mas quem tem amigos... Indicação foi muito forte. Isso. A gente se fortalece, né? E aí, voltei em dezembro, todo ano eu ia passar o Natal e o Ano Novo com a família. Aí voltava, aí eu fui para o Kumon. Eu disse, olha, hoje eu estou preparada para receber o treinamento. Aí o pessoal, não, a senhora já está pronta. De jeito nenhum. Eu tinha 25 alunos e eu estou com 11 agora. Né? Como fazer? Não sei, a minha resposta demora muito, né? Assim, eu fiz de novo treinamento. Olha, você quis passar de novo pelo processo de treinamento para Olha, que bacana. E é assim. Então isso é uma coisa muito bacana, né? Que a gente pode até trazer aqui para quem está vendo a gente. Ou seja, às vezes você precisa estar reaprendendo o que você já aprendeu antes. Você está sempre se atualizando, revendo processos, né? E o Kumon é isso, né? Como transformar uma pessoa se você não for persistente, né? E, na verdade, eu acho que acima de tudo, você precisa criar hábitos. Uma dona de casa tem também a sua rotina, mas quando se trata de algo que envolve educação, eu acho que precisa muito dessa rotina. Não é só o aluno ter rotina, a família tem que ter rotina. Então eu, como orientadora, tinha que dar certo e ter uma rotina certa para realmente ter aquele resultado. E mudou muito, eu já vou voltar para isso, mas eu queria pegar esse gancho. Isso lá atrás. E o que mudou de lá atrás para hoje? Hoje você sente que tem mais opções de buscar aluno? Como é que é o seu dia a dia hoje comparado com o que era há 20, 30 anos atrás? Olha, no Kumon a gente sempre tem os treinamentos, né? Que nem esses encontros, que revigora a nossa energia, né? E aí eu lembro sempre que dizia assim, a gente fala para o aluno que precisa de uma revisão para ele ficar melhor naquilo. E nós, orientadoras, também temos que ouvir muitas vezes, praticar muitas vezes para chegar a isso, né? Então eu penso assim, sabe, que hoje, e eu às vezes falo para os meus alunos, você tem que chegar ao ponto de conseguir fazer algo de olhos fechados, entende? Então, eu hoje penso que para mim é tão natural. Por exemplo, vindo para cá, para Porto de Galinha, eu conheci 3 senhores, né, jovens como você, né, pais. Gostei dos jovens. E aí tinha filhos e começamos a falar sobre Kumon. Eu estava com o estojinho do Kumon fazendo um origami. Isso aonde? No caminho? No aeroporto. No aeroporto? Já vendeu aluno ali? Já vendeu o curso ali? Vendi 3 famílias para Caruaru. Ou seja, qualquer oportunidade é oportunidade. Sim, eu não qualquer sei. Momento. Às vezes, minhas filhas falam, mãe, você não sabe falar outra coisa a não ser Kumon. Eu falei, minha filha, é o que eu amo, é o que eu faço. Então, não tem como não falar. Então, eu não sei, por exemplo, eu estou numa festa, onde eu estou... É oportunidade de falar. Acaba falando de Kumon, não adianta, não consigo, entende? Olha, o que eu gostei disso, né? Você vê, cada momento você tem uma oportunidade de contar um pouco do que você faz, a oportunidade para uma família, ou seja, quando está de olhos fechados, você está falando sobre Kumon. Eu não perco nenhuma oportunidade, nenhuma, nunca.
Edson, eu anotei aqui que você conheceu o fundador do Kumon. Eu queria que você contasse pra gente como foi essa experiência de conhecer quem desenvolveu o método, quem trouxe isso e até hoje permeia por todo mundo, né? Eu falo sem nenhum tipo de problema, que eu sou um fã do Kumon, independente de trabalhar para o Kumon. Meu filho, eu até conto essa história, vou contar para você também uma história. Eu conheci o Júlio Segala, que já trabalhava com ele lá atrás, nem era agência de vocês ainda, e eu tenho um filho que agora vai fazer 9 anos, e ele fala para mim assim: Denis, coloca o Joaquim no Kumon. Eu falava, mas Júlio, ele só tem 4 anos. Ele falou, coloca no Kumon, você vai ver, não é sobre estudo. Eu falei, mas ele não é nem alfabetizado, coloca no Kumon. Bom, ele tanto que falava com aquele, de novo, né, oportunidade, e eu coloquei o Joaquim no Kumon. Sabe quando eu coloquei ele? Outubro de 2019, quase novembro de 2019. E aí o que acontece? Veio a pandemia, e as escolas fecharam, mas o Kumon não. Pra gente acabava sendo uma atividade, a gente ia lá buscar os caderninhos. Bom, para encurtar uma história longa, o Joaquim foi alfabetizado no Kumon na pandemia. Quando voltou às aulas, o professor, o que aconteceu com o Joaquim? Voltou alfabetizado. E ele está até hoje, até mandar um beijo pro Joaquim, já está indo, já vai fazer quase 5 anos, faz agora em novembro 5 anos de Kumon. Estou contando um pouco da minha história disso. Agora, amigo, eu quero ouvir, como é que foi conhecer o fundador e que lição você tirou dessa conversa, desse bate-papo que você teve com ele? Isso aconteceu? Ah, nossa, foi incrível. Imagina, eu de frente com o professor Toro Kumon, participando das reuniões dele, conversando, né, de frente com ele. Nossa, foi maravilhoso o encontro, né? E de todo esse momento, a gente teve oportunidade assim, de visitar unidades, né, lá no Japão, principalmente de Você foi para o Japão? No Japão. Olha só. Conheci o professor Toro Kumon lá na sede do Kumon em Osaka, né? Então ainda viveu a experiência do Japão, né? Então, e aí nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer unidades pré-escolares, que isso me marcou a minha carreira toda. Nossa, até hoje não esqueço das palavras que ele, né, tanto proferiu lá, da necessidade da gente acreditar nas crianças, que todas as crianças têm capacidade de aprender, cada um no seu tempo, né? E que esse aprendizado, ele já começa antes do nascimento. Nossa, mas isso ficou tão, assim, marcante no meu coração que até hoje eu não esqueço. Você falou 2 frases para mim que eu acho que tinha que levar para a vida, né? Acreditar nas crianças e que todas têm capacidade de aprender. Mas ele falava fortemente isso, né? Então, nossa, para mim foi uma lição, para mim também foi uma grande lição, né? E mesmo eu teria condições de aprender o método Kumon que pudesse ajudar outras pessoas. Então, eu achei assim, um momento fantástico, que, nossa, jamais vou esquecer desse momento, né? Olha, que bacana, hein? E tudo isso que eu posso estar praticando hoje no meu dia a dia é graças a essa forte lembrança que eu guardo desses momentos com o Toro Kumon. Muito bom. Olha, que privilégio, né, tia Cida? Já pensou poder... Sim. Porque, você vê, não é sobre uma marca, não é sobre um negócio. Nós estamos aqui agora até mudando um pouco nossa conversa, né? É sobre um propósito, né? Então vocês sentem, sabe que o meu livro, que é o 7, você falou de hábito, eu até anotei aqui, eu falo, aproveitando também essa deixa, eu falo muito a diferença de atitude e hábito. Claro que a atitude é incrível, só que a atitude acaba, né? Hábito é uma coisa que você faz de olhos fechados, que é o que você falou ali. E o primeiro capítulo do meu livro, que são os 7 franquehábitos, é você estar alinhado com o propósito da marca. E não só do Kumon, nós temos muitas empresas que fazem a diferença para o mundo, seja em alimentação, seja em serviço, seja em educação, seja em produtos, quer dizer, a gente seja em poder incentivar o empreendedorismo, quer dizer, além do método, vocês estão aqui empreendendo, gerando emprego e renda, né? Vocês sentem isso também, que vai além de só um negócio, quer dizer, vocês estão fazendo a diferença para o mundo, vocês sentem que vocês fazem a diferença para o mundo? Com certeza. De onde veio tia Cida? Eu? Mas de onde veio o apelido, você lembra? Olha, na verdade é assim, antes não tinha um padrão tão rígido no Kumon como hoje, né? Tudo evolui. Tudo evolui. Então, na época, meu marido comprou uma casa
e eu tenho a minha unidade nessa casa. E como fica de esquina, a gente colocava Kumon, né? Unidade aldeota e o número de telefone. Aí a minha irmã falou assim, você tem que pôr seu nome. Aí eu disse, como é que eu vou pôr todo esse nome, né? Não dá. Aí então ficou, porque a minha família me chama de tia Cidinha, a família do meu marido, né? Aí eu falei, Cidinha fica muito comprido, então vamos pôr tia Cida. Aí no muro ficava Kumon, aldeota, tia Cida. Aí os pais, avós, todo mundo me chama de tia Cida. Ficou? É. Inclusive tem uma viagem que nós fizemos, 25 anos, que eu fiz, e a Colômbia também fazia 25 anos. Olha. Nesse evento, foi chamado todos os orientadores de lá, que completava 25 anos, e chamou os orientadores também que estavam de fora. Aí falou meu nome completo, aí o Júlio olhou lá da frente e falou assim, quem é essa Maria Aparecida? Do Brasil, né? Aí ficou olhando para trás, aí depois que ele viu que foi a era tia Cida. Era tia Cida. Ah, tia Cida. Aí depois ele me disse, tia Cida, eu não sabia que seu nome era Maria Aparecida, entendeu? Isso que é proximidade também, né? Cria uma intimidade, principalmente com as crianças, né? Sim, então em Fortaleza eu sou conhecida como tia Cida. Então, por exemplo, o rapaz que me vende castanha, tia Cida. E tia Cida do Kumon, né? Então, ainda vem com o assim. sobrenome, né? Sim, tia Cida do Kumon. Exatamente. Então foi assim. Deixa eu perguntar para a Etsu e também vou perguntar para você, tia Cida. Depois de todos esses anos, depois de todo esse momento, uma série de histórias, teve alguma história com aluno, uma história com pai que marcou vocês, que vocês podiam compartilhar com a gente? Tanto de isso que você falou, de ele vir por um motivo e acabar vendo que mudou a criança, mudou a postura. Vocês lembram de alguma história nesse sentido que vocês gostariam de compartilhar com a gente? No sentido, assim, de nossos alunos? Dos seus alunos. Então, bom, a gente, ao longo desses anos... Imagina, né, que não teve mais de uma, né? Nossa, muitas histórias, né? Mas o que nos deixa muito felizes hoje em dia é o retorno desses ex-alunos que retornam com seus filhos para fazer o Kumon. Então, são muitas crianças pequenas, né? De 2, 3 anos que nos procuram, contando que naquela época eu não gostava de fazer o Kumon, mas eu fiz porque meus pais queriam muito, né? Mas que foi tão bom para a vida dele, né? Para a escola, para vestibular, para a faculdade, por tudo aquilo que eles aprenderam, né? A responsabilidade, a disciplina de estudo, de trabalho, que seja, né? E a iniciativa, todas essas capacidades que ele conseguiu desenvolver durante o Kumon, ele acha que vai ser muito bom para o filho também. Isso é muito gratificante, né? Muito quando um ex-aluno traz o filho, porque assim, quando a gente traz o filho da gente, é que realmente marcou, né? Marcou, e ao longo desses anos, hoje estamos na época dessas tecnologias modernas, né? Mas assim, é um outro enfoque totalmente diferente, porque eles já aceitam a ideia do tablet. A criança de 3, 4 anos, os pais já permitem, né? E prontamente eles adquirem esse tablet para as crianças, para fazer a liçãozinha. E as criancinhas pegam a canetinha e fazem direitinho. Já estou aqui no tablet, ó, já estou aqui. Ó. Eu tô na transição, ó, do caderno para o tablet, eu estou aqui na transição. Mas então, isso é muito, muito gratificante, quando pai de aluno, quando ex-aluno traz o filho, né? Nossa, é muito gratificante. Então a gente também sente uma responsabilidade ainda maior, né? Ele está acreditando que o método foi muito bom para ele, né? Ele está reconhecendo. Então agora para o filho dele a cobrança é diferente, inclusive, né? Espero muito do Kumon. Então é uma inovação, um crescimento para a gente também, em termos assim de como praticar o método Kumon pensando no futuro deles, né? E as duas com mais de 30 anos, né? A Etsui com quase 40, isso deve acontecer com uma certa frequência, né? Porque já é a segunda geração de filhos que vem chegando. Você tem alguma história semelhante, tia Cida? Tenho vários, né? Assim, você perguntou um caso que marcou, né? A gente tem muitos alunos. E às vezes alunos bastante desafiadores, né? Eu tinha um caso de um aluno, não recordo o nome dele hoje, mas ele era assim, eu queria matar
matar essa pessoa que inventou o Kumon. Né? Aí eu falei assim, olha aqui, é aquele, ó, que tá lá Já no mostrei quadro. aquele rapaz ali No que a Itsui conheceu. Que a Itsui conheceu, né? Aí eu dizia, meu filho, não pense assim. Pense que é uma oportunidade de você desenvolver, né, de fazer. Olha, vamos por aqui e ali, até que levamos eles até o final. Porque eu penso assim, que o Kumon, na verdade, você precisa mostrar o valor primeiro. Não é sobre a lição, é sobre o que ele vai levar depois, não, né? O valor tem que estar agregado primeiro à família, né? Porque quando você encanta a família, a criança é mais fácil de encantar, né? Com muitos elogios, enfim, né? Mas hoje eu tenho muitos alunos que foram meus alunos e eles ficam admirados quando eu digo eu lembro demais. E quando são maiorzinhos, o pai fala, eu dei muito trabalho para a tia Cida. Ele mesmo lembra que deu trabalho. Aí tem alunos que realmente agregou aquele valor, que busca. E tem aluno que passou pouquíssimo tempo, mas está trazendo seu filho. É o que a Itsui falou, né? Então, eles sabem, mas o momento da rebeldia, o momento de cada um é diferente. Então, nem sempre o trabalho é conquistado de forma 100%. Mas o mais importante que eu vejo no Kumon é você plantar essa sementinha. Você mostrar esse valor para os pais. E fora isso, é comunicação, né? Quando você tem uma comunicação bem estreita com a família, tudo é possível. E a criança fica mais segura também, né? Sim, sim, e os pais também. E com essa nova tecnologia, então... Chegou, é essa pergunta que eu ia fazer. São mais de 30 anos. A Itsui falou do tablet, agora você falou de nova tecnologia. Como é que vocês se mantêm atualizadas, né? Vocês percebem que para vocês continuarem crescendo, continuando esse legado, tem que evoluir. É difícil mudar? Como é que foi implementar o Connect? Como é que foi implementar os tablets, Sui? Você vê isso como importante no seu negócio? Pergunta crucial. Olha, eu fui convidada para... Me disseram que você é super atualizada e que quer estar sempre aprendendo. Não sei se é verdade. Não, eu tenho muita vontade de tentar acompanhar a todos. É rápido, né? Não, porque a evolução hoje em dia é Nossa muito Senhora. rápida. E quando eu fui convidada para esse treinamento sobre o tablet, eu fui convidada, então eu aceitei o convite e fui, né? Mas quando eu saí da reunião, eu falei, gente do céu, acho que o Kumon acabou para mim, né? Porque, como assim? Começar de novo, é outro negócio. Nossa, é totalmente diferente. Eu não sei nem usar o celular direito. Nem sei utilizar o computador. Como vou fazer agora o tablet, né? Trabalhar com o tablet. Não, acho que chegou o meu fim, né? Pensei. Mas o incentivo, sabe, a orientação dos nossos coordenadores é tão fantástica que eu falei, bom, vamos tentar então, né? Lembrando Toru Kumon, né? Ele falava assim, olha... Todo mundo é capaz de aprender, né? Todo mundo tem que tentar. Se a gente não tenta, a gente não sabe se a gente é capaz, né? Então foi o que eu fiz. Voltei para casa, pensei, falei, meu Deus, e agora, né? Mas sempre tive esse apoio, essa orientação do Kumon, né? Os coordenadores vinham à unidade, dando aquele passinho de cada vez para a gente poder aprender, né? Mas foi, assim, uma coisa que deu muito certo, porque, olha, em tão pouco tempo, né? Que faz, 2 anos que eu comecei a ter esse treinamento. Nossa, eu tenho na unidade hoje mais de 70% já usando. Conectados. Olha só. Você vê, vai com medo mesmo, né? Nossa, mas com muito medo. O medo vem, a insegurança vem, o que não pode deixar isso barrar a gente, né? Nossa, não pode, viu? Porque hoje eu consigo assistir a reunião regional, reunião geral online, né? Eu consigo mandar mensagem, WhatsApp para os pais e alunos, né? Então, é uma coisa assim, uma mudança muito grande que me aconteceu, mas que está dando muito certo. E quantos benefícios que os alunos têm graças ao tablet, né? Porque a orientação é muito mais rápida, mais presente. E ele é o dia a dia dele, né? Ele faz de olhos a criança faz de olhos fechados, né? E a criança, a gente sente que se eles fazem a lição e a gente corrige rapidamente,
parece que eles se sentem motivados. Chega no período da tarde, já tem mais lição para a gente corrigir, né? A gente fala, é uma lição por dia, mas se sentem bastante motivados para fazer a lição também. E tia Cida, que dica você daria para quem está começando agora? Ou seja, a Tsui falando aqui, né, de que a gente está reaprendendo, parecia um novo negócio, meu Deus, acabou para mim, mas no final a gente percebe que às vezes uma mudança, por mais medo que ela traga, ela deixa a gente atualizado, né? Ah, sim. Deixa a gente, porque temos que se atualizar, porque o mundo está cada vez mais rápido. Eu estava conversando esses dias com a minha mãe, conversando com os amigos, a minha mãe lá atrás não tinha TV a cores. Uhum. Eu falo pro pro Joaquim, de 9 anos, falou, Joaquim, você imaginava que o papai não tinha internet? Não tinha tablet, não tinha iPad? Como assim você vivia, papai? Então, a gente vivia. Que dica a gente dá, né, para quem está começando agora? Franqueados novos, orientadoras novas, que dica você daria para elas? Pro Connect? Não, para tudo, pro Pra dia a tudo. dia, para operar um Kumon, operar uma Sim. franquia. A minha dica é o que? Acredite. Primeiro, para você acreditar, ter convicção de algo, precisa estudar. Precisa se preparar para poder falar para o outro o que você acredita, né? E essa comunicação não acontece num passe de mágica. É muitos desafios, né? Por exemplo, no meu começo nessa nova tecnologia, eu penso que assim, a pandemia foi um tempo de muita dor, mas foi um tempo de muito aprendizado. Olha, quando é que eu conseguia fazer uma reunião ou fazer um teste diagnóstico, o menino na casa dele e eu lá na unidade? Quando as coisas começaram, nem pensava nisso, né? Não. Nem, essa possibilidade nem existia. Como diz, eu nem sabia pegar no celular direito. A gente Era tem que só evoluir, atender, né? E hoje, Você falou aqui, você mandava carta. sim, Quem tá vendo a gente, carta, gente, é um papel, você escrevia, você levava num lugar correio. chamado correio, tá? Pra quem não lembra, correio, botava um selo, passava a língua, botava um selo e torcia pra chegar. Sim. Alguém botava numa caixinha na sua casa, no seu apartamento, alguém ia lá, abria e lia, pra aí sim pegar um telefone de disquinho, tinha um telefone que discava. exatamente. Então eu penso assim que o primeiro passo é você acreditar. E para você acreditar algo, precisa praticar, precisa estudar, né? E assim, é maravilhoso. O Kumon, eu tenho 32 anos e eu vejo como o Kumon me deu a oportunidade de melhorar como pessoa, né? E a única oportunidade que eu perdi dentro do Kumon até hoje foi de conhecer o professor Toru Kumon. Porque no dia eu morava lá, era longe, em Fortaleza para São Paulo, e naquele dia exatamente Não pôde. a minha filha tinha uma foto de primeira comunhão que eu teria que estar presente. Só isso que eu tenho um pequeno arrependimento de não ter tido. Mas daí você bate um papo com a Tsui, que ela vai te contar Já, tudo como ela é foi. minha amiga. A amiga de Kumon, né? Sim. Você fica em Fortaleza e você em São Paulo. Sim, Onde você fica em São Paulo? na Vila Clementina. Vila Clementina. E onde você fica em Fortaleza? Aldeota. Aldeota. Mas você estava falando, né? Eu te cortei, mil perdões, de que você nem imaginava fazer um diagnóstico por tela, a pandemia trouxe esses aprendizados que a gente depois trouxe como legado, né? Acabou ajudando a gente a tomar decisões. Sim. Que hoje vem usando dia a dia, né? Então é muito assim desafiador para mim, para a nossa idade, mas assim é prática, tudo é prática, né? Então o que eu fiz? E aceitar, né? Ganhei um tablet do meu marido. Ó. Aí estudei as 3 disciplinas todo dia. Viraram alunas. Para quê? Para me ter aquele sentimento verdadeiro de passar para você, pai, dizer o que é o Kumon Connect, como é que, o que ele vai ter de vantagem por fazer. E até hoje é desafiador, porque a gente sabe que as famílias hoje, tela não, mas os filhos no restaurante estão na tela, 24 horas jogando, mas o Kumon não pode. Mas a gente vai plantando a sementinha,
até que consegue. É um desafio, né? Sim, mas a vida é um desafio de oportunidades. Né? Olha, para quem está vendo a gente, uma aula, porque entender que muitas vezes o medo não pode bloquear a gente tem que estar sempre querendo aprender. Vocês duas falando que foram fazer reaprender, a Etsui falando que voltou cheia de medo e agora é uma das que 70% dos alunos já estão usando o Connect, que é uma ferramenta na tela. Eu sei que para o Kumon isso foi uma grande mudança. Olha, a gente está chegando ao fim, passa rápido, né? Pelo menos para mim passou muito rápido. E eu faço uma pergunta que eu pego de surpresa. É a última pergunta que eu peço para vocês. Eu vou fazer a pergunta longa para tempo de vocês pensarem. Porque eu peço uma dica. Se vocês têm algum livro, alguma pessoa que marcou a vida de você. Aqui eu já até sei, pode ser que seja, já sei até quem ela vai falar. Eu acho que eu sei. Mas se não for ele, se teve uma pessoa, se tem um filme, se tem uma música que vocês ouvem de vez em quando, que dá aquela resetada na cabeça, que dá aquela recomeço, se tem um livro que você leu, ou que você lê, que marcou a sua história, dá uma dica para quem está vendo a gente, o que marcou ou marca a trajetória de vocês enquanto empreendedoras. Agora eu já nem falar mais de Kumon, enquanto empreendedoras, de ter mudado a vida e podendo capacitar e poder trazer propósito para as crianças e para os pais. Quem quer começar? Acho que eu vou... Pode ir, Etsui. Então, a minha referência vai ser sempre Toru Kumon. Ah, eu sabia. Mas porque graças a ele, eu acho que os alunos se transformam grandemente para a vida, né? Mas graças ao Kumon também eu cresci bastante. Eu sinto que eu cresci muito tentando o aprendizado de várias... não só do material didático, né, mas como postura de orientador, cresci muito como pessoa. E graças a isso, hoje tem assim, alguns orientadores que foram meus ex-alunos, tem coordenador também que foi ex-aluno, né? Então, tantos profissionais, médicos, advogados, contadores, nossa, muitos concluintes que tem até aquela história de uma ex-aluna que ela passou em primeiro lugar na medicina USP. Ex-aluna sua? E hoje ela já é médica, né? É uma entre várias, né? Mas tudo isso traz uma alegria muito grande para a gente e a gente percebe quanto o método Kumon traz benefícios para a nossa sociedade. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que, assim, acreditar, né, como a Cida sempre fala, e a gente tem que ir em frente buscando aquilo que sempre é renovado, né? Então, eu acho que... leva para a vida. É uma coisa que a gente leva para a vida e junto a gente, né, junto com as famílias, junto com os alunos, a gente também cresce junto. Então, que legal. Eu acho assim, ser franqueada de uma empresa assim como eu acho que é maravilhoso e todos nós podemos crescer juntos. Muito bom. Obrigado, Etsui. Tia Cida. Bom, eu lembro de um filme que chama Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Vou pesquisar, porque eu sempre dou a dica no final do meu programa. Mãos Talentosas. Talentosas. E eu lembro que tem uma parte desse filme que a mãe não sabia ler. Olha. Aí o filho, tinha 2 filhos, e se não me engano, isso é verídico. Eu acho que o filho se tornou um grande cirurgião. E na época os meninos traziam o dever de casa e não entendia. Aí falava assim, a mãe falava que tinha que fazer lá. E teve um pedacinho desse filme que o menino diz: mamãe, não estou entendendo, leia aqui para mim. Ela falava assim: eu estou sem óculos, meu filho, leia o enunciado. Aí ele lia. Aí o menino, aí isso é Kumon. O Kumon, a gente ensina isso. Olha que incrível. Autonomia na criança, né? A criança ler o enunciado para compreender. Então, aquilo para mim tocou demais, sabe? Porque como que uma mãe que não sabia ler ensinava esses filhos a estudar? Porque ela dava rotina para os filhos. Ó, de novo o hábito.
hábito, como precisava estudar, sem ter estudado. E disciplina, rotina e foi disciplina. Então é tudo que o Kumon ensina a gente. Então o orientador também passa a ter essa disciplina, né? E fora o filme, eu penso que é ler a bibliografia do Kumon. Boa. Sabe? Todos os materiais que é necessário. Cada dia que você lê, você diz, nossa, nunca pensei que era isso. Toda vez que eu leio, eu falo, meu Deus, eu acho que eu não li isso. Porque cada momento, você está em a cada transformação. releitura você tem uma nova interpretação. Exatamente. Excelente. Então a sua compreensão vai sendo diferente. Então, por exemplo, hoje eu tive 1 dia e meio de palestra, né? Esses dias aqui. Gente, como é reviver tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, mas sempre tem algo a mais para você relembrar e buscar, sabe? Quem foi que refez o treinamento? Foi você? Que voltou? Foi você? Ah. É porque eu sou assim, eu quero mesmo, sabe? Que eu acho que é o que eu falo para os meus pais, da minha unidade. Eu não dou desconto, mas eu quero dar o melhor Kumon possível para o seu filho. Ainda tem um tino comercial. Mas é isso, não é isso? É exatamente, né? Isso, exatamente. Porque R$5 para um pai não é nada. Que para a empresa significa muito, às vezes, né? Mas é isso. Gente, olha, eu vou dizer, olha como o tempo passa. Deixa eu até olhar aqui. Olha como o tempo passa. A gente já está aqui há mais de meia hora e quanta história bacana, eu notei muita coisa. Eu só tenho a agradecer vocês, quanta história, independente de Kumon, que como nós já falamos aqui, todos somos fãs, eu acho que marcou para muita gente que está vendo a gente, ouvindo a gente, de resiliência, de estudar, de reaprender, de estar próximo do nosso cliente, da família, de ter inspiração, de ter cuidado e principalmente entender que as crianças podem mais do que a gente imagina, né? Elas podem ir mais longe, como disse o seu Toro Kumon. Quero só agradecer vocês muito, mas muito obrigado por estar aqui no Divã, aqui no Porto de Galinhas, no encontro, 35º encontro das orientadoras. E para você que está assistindo a gente, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Eu vou convidar você a conhecer os outros episódios aqui. Clica aqui em cima, clica em vídeos e conhece outros episódios, histórias como essa, inspiradoras como essa. E fique atento que o Divã vai rodar o Brasil, trazendo mais histórias inspiradoras. Convido você a curtir, a comentar. Se você gostou, conta para todo mundo, indica, manda para seus amigos franqueados. Se não gostou, não conta para ninguém. Tô brincando. Pode contar sim, a gente está sempre aprendendo. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.